Olá, caros alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor João Pedro Martins da Cruz e eu sou responsável por ensinar para vocês a matéria de Geografia. Eu já me apresentei em um vídeo anterior, falando coisas breves sobre quem sou eu, onde eu estudo, o que eu já trabalhei na área. E agora a gente vai partir para o estudar mesmo os conteúdos de Geografia que caem no Enem. Então, de hoje até a prova do Enem, a gente vai estar aqui entendendo como a geografia se dá nas questões do Enem. Porque o intuito daqui é vocês entenderem a geografia e acertarem as questões de geografia no Enem, que são 15 questões. Então, é um número significativo que a gente tem nas ciências humanas, são 15 questões de geografia, e essas questões elas também dialogam, né? Elas conversam com outras áreas. Então é muito importante vocês terem muito foco e determinação para entenderem a geografia. E eu estou aqui para vocês. Vamos juntos, vamos em frente, rumo à aprovação de vocês no final do ano. Bom, eu separei para a primeira aula, para a gente abrir esse curso, a temática que chama Categorias de Análise da Geografia. Esse tema, ele não é um tema que vocês vão ver muitas questões no Enem. Ele é um tema que cai em poucas questões. Mas por que então que eu escolhi começar com esse tema? Apesar de ter poucas questões específicas desse tema, as categorias de análise da geografia, elas vão estar presentes em todas as questões de geografia. Porque a geografia, como ciência, ela tem fundamentos que regem ela, fundamentos que montam ela. E entendendo esses fundamentos, fica muito mais fácil o entendimento e a leitura de outras partes da geografia. Então, por isso eu optei por começar com essas categorias de análise. E aí, eu trouxe para vocês uma representação do que seriam essas categorias. A gente tem o espaço. O espaço, gente, é onde tudo acontece. Então, o espaço é onde a gente está, o espaço é onde tem conflito, o espaço é onde a gente acha bonito. Só que o espaço, para ele tomar forma, ele tem que receber algum desses adjetivos aqui, alguma desses 4 fundamentos, dessas 4 categorias, tem que aparecer para o espaço tomar forma. Então, eu vou explicar cada uma para vocês, que são essas categorias que vocês têm que ter em mente para responder as questões. A primeira categoria que eu vou explicar é a paisagem. O que é a paisagem? Gente, a paisagem ela é observada pelos sentidos. Então, a gente observa ela pelo olfato, pelo paladar, pelos olhos, pelo tato, pela audição. Tudo isso compõe a paisagem. Então, eu posso olhar para uma área, para um espaço, e achar esse espaço bonito. Como eu também posso olhar e achar feio. Então, isso, quando eu olho e faço um recorte desse espaço, é a paisagem, porque não tem como a gente olhar, ouvir, sentir tudo ao mesmo tempo. Então, na geografia, a gente trabalha com recortes. Então, por exemplo, a floresta amazônica. Não tem como eu olhar para toda a floresta amazônica e definir que ela é uma única coisa totalmente homogênea, que todas as árvores são iguais. Não, eu olho um recorte que eu consigo pegar com os meus sentidos. Então eu olho com a visão, eu vejo, né? Eu sinto com o tato, eu escuto com a audição. Então eu combino esses sentidos, a gente combina esses sentidos para ter uma interpretação do que seria a paisagem. A paisagem também ela é a sobreposição de tempos. Por quê? Porque a gente sempre vai estar alterando a paisagem. Então, um exemplo da nossa casa. Os nossos pais compraram um lote, e aí esse lote foi construído, e aí mobiliaram a casa, trocaram os móveis. Então, olha como é que o tempo foi sobrepondo. Quanto mais passa o tempo, mais diferente vai ficando a paisagem. E a paisagem pode ser visível ou invisível.
Então, ela não depende só da visão para a gente entender uma paisagem. Eu posso muito bem me vendar aqui, ou fechar os olhos, e eu consigo escutar os sons que estão à minha volta, eu consigo sentir o que está à minha volta com o tato, e aí não deixa de ser paisagem, porque eu estou usando outros sentidos. Além da paisagem, a gente também tem o local. O local é um ponto no espaço. Onde eu estou aqui sentado, gravando essa aula, é um ponto no espaço. Onde vocês estão sentados ou deitados, espero que sentados, assistindo essa aula, também é um ponto no espaço. E ele serve para localização. Então, assim, em qual local eu estou? Estou na cadeira. Em qual local vocês estão? Estão na cadeira, estão na cama. Então, isso seria o local. Só que o local, se ele ganha um afeto, a gente começa a olhar ele com carinho, com gostar, ele vira o que a gente chama de lugar. Por exemplo, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, para muitos, é só um local. As pessoas passam por ela, porque ela é um lugar onde tem várias passagens de avião, de carro, de ônibus. E aquilo ali para elas não tem sentido nenhum. Elas só estão passando pela cidade. Mas se começa a ter carinho pela cidade, gostar da cidade, ela deixa de ser um local e vira um lugar. E para mim, São Paulo é um lugar. Eu sou mineiro, eu moro em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, mas eu amo São Paulo. Então, São Paulo para mim não é só um local. São Paulo para mim é um lugar, porque eu tenho muito afeto, porque eu gosto muito da cidade de São Paulo. Além de local e lugar, a gente também tem a região. O que é a região? A região é quando a gente pega locais e áreas com elementos comuns e agrupa. Então, por exemplo, eu posso agrupar uma região num bairro e falar assim: essa aqui é a região onde passa mais carro. Então, o que eu agrupei aqui? Eu vi que passam mais carros nessa área e eu coloco como uma região que passa mais carros. Isso é uma das possibilidades de agrupamento. Mas como é que esse agrupamento ele é feito mais certo no nosso país? Ele tem no político-administrativo ou geoeconômico. Então, é a região política administrativa ou geoeconômica. O que significa isso? A política administrativa é aquela que a administração, né, os presidentes, governadores, senadores, que eles foram definindo como fragmentar, como dividir esse nosso espaço. Então, dividiu em região. E vocês mesmos, né, estão divididos em várias regiões do Brasil. Então, nós temos Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Essas são as regiões política-administrativa. Eles fazem isso para ter uma ideia de maior controle de pessoas, de serviços públicos, da economia do local. E a gente também tem a divisão geoeconômica. Essa divisão geoeconômica, ela não é tão utilizada, mas é importante vocês saberem dela também. A divisão geoeconômica, ela divide o Brasil em 3. Então, ela divide o Brasil em Norte, Nordeste e Centro-Sul. Em alguma aula, eu vou dar uma aula específica sobre região e eu vou mostrar para vocês cada uma dessas regiões. A gente também tem, além da região, o território. E o que é o território? O território é um local e uma área de conflito. É onde se dá relações de poder. Mas como assim, professor? Por exemplo, pensando em um exemplo bem simples usando a vida de vocês. O seu quarto, que vocês estão aí me assistindo, ele é, para muitos, um lugar. Porque vocês têm afeição, vocês gostam de estar nesse quarto. Só que aí, se vocês têm um irmão, tem um primo que começa a entrar e mexer nas suas coisas, e vocês não gostam que eles mexem, isso leva a alguma discussão, a gente já tem um território, porque é uma relação de poder. É o seu quarto, não é o quarto dessas pessoas.
Então, sempre que a gente tiver um local, uma área com conflito, a gente dá o nome de território. E aí, isso passando para um exemplo que a gente pode ver no Brasil também, a gente tem as terras indígenas, que são territórios, a gente chama de território indígena, porque ele é marcado por muito conflito. Porque tem conflito político para regularizar ou não regularizar essas terras, tem conflito de pessoas que invadem as terras indígenas, tem conflito de quem derruba as árvores das terras indígenas. Então, as terras indígenas é um exemplo claro de um território brasileiro, de uma área brasileira que está sempre por conflito e num jogo de relações de poder. Bom, então para a gente finalizar, queria que vocês prestassem bem atenção que eu desenhei setas interligando todas as categorias de análise que a gente tem da geografia. Por quê? Porque a geografia ela se lê com a combinação dessas categorias. Em alguns momentos a gente pode ter só uma, mas a maioria dos momentos de análise da geografia a gente vai ter mais de uma atuando. Claro que uma mais forte do que a outra. Por exemplo, na região norte tem muitos conflitos territoriais por terras indígenas. Então, o território aqui é mais forte. Eu só falei região para servir de exemplo. Então, aqui a gente vê que essas categorias, a gente sempre vai utilizá-las e elas sempre vão estar meio que homogêneas. Elas vão estar sempre presentes no espaço. Em alguns momentos, uma vai destacar mais do que a outra. Sabendo disso e tendo essas categorias bem claras na cabeça de vocês, vocês já conseguem resolver várias questões do Enem através de interpretação de texto e utilização dessas categorias. Bom, por hoje a aula fica por aqui. Eu agradeço quem assistiu até agora. E se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem ou no grupo do WhatsApp ou respondam o formulário que eu vou disponibilizar para vocês também no grupo. Um abraço a todos vocês. Boa tarde.